Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas, está no 5º mandato como deputado federal. É autor da Lei de Acesso à Informação, a LAI, e de diversos projetos referentes à Lei Candir, inclusive o que pede a sua extinção. Nos primeiros dias, na nova legislatura, ele assinou a CPI da Vale e apresentou 3 medidas que se referem à questão ambiental e à atividade mineradora. E é com ele que eu converso aqui no Palavra Aberta. O programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Tem tantos assuntos para a gente debater. Eu começo então pela Lei de Acesso à Informação. O Congresso Nacional tenta, nesse momento, reverter um decreto presidencial que o senhor e outros parlamentares acham que é abusivo. Eu queria que o senhor explicasse por quê. Porque a maior conquista dos últimos tempos para enfrentar a corrupção, porque corrupção a gente enfrenta, eu sempre falo que não combate. Combate, a gente combate racismo, machismo, homofobias. O problema da corrupção, nós temos que criar instrumentos. Controle interno, controle externo, novas tecnologias, boas legislações, né? E a mais importante legislação que colocou o Brasil no hall das democracias contemporâneas, porque a ONU monitora os países que têm a informação como um bem, como um direito do cidadão, porque é o maior instrumento da cidadania plena do povo brasileiro. É a lei de acesso à informação pública. Porque o segredo, antes no Brasil tinha segredo eterno. Quando o Fernando Henrique saiu, ele decretou segredo eternos nos documentos que tinham a ver com o seu mandato. Nós eliminamos o segredo eterno e tratamos o segredo uma exceção. A regra é transparência. E criamos o Conselho de Classificação, porque o ministro pode sim classificar documentos, mas esse conselho é composto só por ministros, porque ministro tem responsabilidade e tem imagem pública, tem que responder pelos seus atos. O que o Mourão fez é tirar esta obrigatoriedade dos ministros, mais o presidente da República e o vice-presidente, e transferi-la para 1.300 pessoas nomeadas, ou seja, pessoas aliadas ao governo, que não têm responsabilidade nem imagem pública perante a sociedade brasileira. Na minha opinião, era rasgar a lei de acesso à informação pública e, na minha opinião, inconstitucional, porque a lei criou, estabeleceu qual é o Conselho de Classificação de Documentos. Portanto, é uma vitória. O parlamento vai decretar urgência nesses projetos de decretos legislativos e eu tenho convicção que a Câmara e o Senado vai revogar o decreto inconstitucional do ministro em exercício Mourão. O senhor tem sérias críticas à Lei Candir, que é uma lei já antiga, e agora o Supremo Tribunal Federal quer que o Congresso decida logo de uma vez se muda a lei, se faz uma adaptação, porque a verdade é que estados perdem muito com a arrecadação. A Lei Candir, ela é criminosa em 2 aspectos. Primeiro aspecto, ela destruiu a indústria nacional. Ou seja, em 96, quando Fernando Henrique Cardoso apresentou a Lei Candir, o Brasil fabricava 45 milhões de toneladas de aço, junto com a China, que também fabricava 45 milhões de toneladas de aço. O sonho do Brasil era produzir 100 milhões de toneladas de aço. Nós caímos para 30 milhões de toneladas de aço e a China, que compra o minério brasileiro sem pagar impostos na exportação, está fabricando 1 bilhão de toneladas de aço. Então ela é criminosa, ela desindustrializou. Os empresários brasileiros deixaram a indústria da transformação para virar exportadores, sem pagar impostos. E o pior, na proteína animal, na proteína vegetal, na questão da mineração e nos semi-elaborados. Imagina Minas sem cobrar impostos no minério, na proteína, na carne, no café e na soja. Então, todos os estados, que eu chamo primários exportadores, estão quebrados. Não é por acaso. Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Pará. Ou seja, e segundo que este imposto é um imposto federativo. Nós somos uma república federativa. A União não pode fazer invasão de competência tributária e tirar o imposto do ente federado, Estado e municípios.
Portanto, nós estamos vivendo a maior quebradeira federativa do Brasil. A realidade dos estados, cada um tem uma realidade diferente. Mas o presidente Rodrigo Maia diz que vai resolver essa questão esse ano. De que forma? Que o Rodrigo Maia quer resolver não vai resolver o problema da crise federativa brasileira. Se a gente jogar fora esta oportunidade, não teremos outra para refazer o Pacto Federativo. Por quê? Porque ele quer resolver obrigando a União a fazer compensação. A União negou durante 22 anos compensar os municípios. Porque como era um imposto dos entes federados, a União tinha que fazer a compensação. Só tem que ninguém fez a compensação, ou fez um valor muito pequeno. A compensação é na casa de 50 bilhões de reais. A União não está querendo fazer reforma tributária porque não tem recurso, está em déficit fiscal, mas por que ela vai pegar 50 bilhões do povo brasileiro para compensar estados porque ela isentou exportadores de produtos primários? Porque isso não é uma teoria de doutrina tributária. Isso é uma teoria de dominação econômica, onde os países industrializados querem dominar colônias exportadoras. Não tem problema ser um país primário exportador, mas tem que cobrar impostos, porque senão não tem serviços públicos de qualidade. Esse é o primeiro problema. Então ele quer mais uma compensação tímida, 10 bilhões, 12 bilhões, sendo que só Minas Gerais tem 10 bilhões para receber todo ano. Então o que eu defendo? Que nós temos que fazer a revogação da Lei Candir, revogar. Porque eu falei isso com a equipe do Bolsonaro, sou oposição, mas falei com o Onix. Para que nós vamos continuar cometendo crime contra a indústria nacional e rompendo o Pacto Federativo? Falei com o governo Zema em Minas Gerais. Agora, segunda questão é que nós precisamos revogar e, ao mesmo tempo, aproveitar, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu. A União tem que fazer o encontro de contas. Então, o projeto de recuperação fiscal da União com os estados, na minha opinião, passa por esse acerto de contas. Ou seja, pegar o crédito que os estados têm para receber nesses 22 anos da União, que é quase R$1 trilhão, 800 bilhões dos estados e 200 bilhões dos municípios, porque 25% pertence aos municípios, do CMS, e pegar a dívida dos estados, que é mais de R$1 trilhão, e fazer um acerto de contas, que eu chamo de partidas dobradas, né? Débito e crédito durante 30 anos, porque aí nós vamos sim refazer o Pacto Federativo Brasileiro. Se não isso for feito, na minha opinião, até o final desse ano o Brasil vai viver um colapso dos serviços públicos. O meu estado, os prefeitos estão dizendo que vão começar as aulas daqui 40 dias na escola pública, porque não tem dinheiro para buscar as crianças, não tem para merenda, não tem para ônibus escolar. Eu mesmo entrei com ação, porque eu sou contra. A saída tem que ser estruturante, não na demagogia, não prejudicando os mais pobres, prejudicando as crianças, escolas públicas. Então, na minha opinião, só tem uma saída: revogar a Lei Candir e fazer um acerto de contas para reorganizar o Pacto Federativo Brasileiro. Deputado, o senhor é de Minas, onde infelizmente aconteceu aquela tragédia em Brumadinho e há alguns acordos pontuais sendo firmados entre representantes da população e a Vale. Como que anda essa situação? Terrível. Eu acho que se o Brasil fosse um país capitalista sério, porque não tem problema, nós somos um país capitalista. Eu tenho princípio socialista, mas nós vivemos num país capitalista e nós temos que fazer uma reforma no capitalismo. O problema é que o Brasil é um capitalismo selvagem, uma barbárie. Qualquer país sério, o presidente da Vale estava fora da presidência da Vale. Qualquer país sério, como o presidente do Flamengo, tinha que sair da presidência do Flamengo. Esse é o país que nós vivemos. Não tem nenhum tipo de controle, não é sério, não regulamenta. Então, pode ser, sim, e nós devemos fazer e aperfeiçoar o capitalismo no Brasil? Sim, mas pelo menos decente. Então, lamentavelmente, a Vale não trata com respeito. É mais um crime. 3 anos depois, reincidente, um novo crime. Esse, o maior crime trabalhista da história do planeta. Nenhuma empresa matou no seu chão de fábrica, no seu pátio de fábrica, tantos trabalhadores como matou a Vale, lamentavelmente. Então, nós precisamos exigir ações bem estruturadas também. Aí eu apresentei vários projetos. Através da CPI? Não, assim, acho que a CPI é importante, mas também da comissão externa. Eu fui autor da comissão externa e eu tenho um projeto, eu passei a estudar barragem depois de Mariana. Não sou engenheiro, sou economista. Mas logo depois de Mariana, em 2015, o que hoje a Agência Nacional de Mineração está anunciando que não vai ter mais nenhum tipo de barragem a montante, né, para cima, alteamento, sobre terra, que é a mais barata, mas menos segura do mundo, a minha proposição legislativa 3650 de 2015 propunha encerrar imediatamente. Então nós temos que fazer, sim, uma mineração segura. Eu sou da linha que mineração nunca será sustentável, sempre terá impactos.
Agora, ela tem que ser feita com segurança e com responsabilidade. O que fazer? Todos que envolverem em todas as etapas da mineração têm que sofrer punição criminal. Tem que ter responsabilidade criminal, porque senão ela não será segura e nem responsável. Mas o que fazer, última perguntinha, o que fazer dessa vez para que o resultado seja diferente de Mariana? Isto, uma mudança estrutural em toda a legislação, né? Do ponto de vista de construção dos métodos construtivos, que já tem resoluções proibindo esse método, acabou o método. Mas mais do que isso, nenhuma mineração molhada no Brasil mais. Acho que tem que ser com tecnologia, mineração seca. E nas comunidades, nós temos que aprender, nós temos que criar um fundo patrimonial, na minha opinião. Nós temos que pegar 4% da receita das mineradoras, colocar no fundo patrimonial, com 2 grandes objetivos. Avanços tecnológicos do setor, para preservar o setor, já que o setor é uma realidade, precisa desse setor, e outros 2% para reestruturar o que a gente chama na economia de recomposição macroeconômica, nova atividade econômica. Todo mundo fala, depois que acabar a mineração, o que aquela comunidade vai fazer? Nós precisamos, durante o processo, criar um fundo para sustentar novas atividades econômicas naquela comunidade. O que está acontecendo hoje? Olha o paradoxo. As pessoas pedem segurança, mas têm medo de perder os empregos, a arrecadação dos municípios. Minas virou uma bomba relógio. Está na cabeça de várias cidades, de cidadãos que não conseguem dormir. Por isso também eu sou contra a resolução que a Agência Nacional publicou, que só vão desativar as minerações em funcionamento em 23. A população não aguenta, as crianças não estão indo na escola, as pessoas não conseguem dormir. É uma bomba relógio. Então nós vamos acelerar para que possa esvaziar essas barragens o mais rápido possível para dar segurança ao nosso povo. Deputado Reginaldo Lopes, foi um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço. Bom, eu conversei com o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas. Você assiste esta e outras edições no nosso site, câmara.leg.br/Palavra Aberta. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.